sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Sejam muito bem-vindas, Tamiquan Pataxó, ouvidora geral, Tiffany Odara, ouvidora adjunta. Sejam muito bem-vindas, é muito bom recebê-las aqui no podcast Justiça Seja Feita. Tamiquan, seja bem-vinda, me conta um pouquinho aí como é estar à frente da ouvidoria da Defensoria Pública da Bahia. Obrigada, eu já quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Estar à frente da ouvidoria pública do Estado da Bahia é um grande desafio, né? O desafio começou lá atrás, ainda na campanha, né? A primeira vez que uma mulher do interior busca estar nesse espaço, né? E também uma mulher indígena. Então, assim, a gente chegou quebrando recordes. E tem sido um grande desafio, mas eu acredito sim que a gente está dando conta do recado, né? Até porque eu me muni, né, de grandes ferramentas, né, como Tiffany Odara, para estar junto comigo nessa caminhada, para que juntos possamos fazer um bom trabalho pela sociedade civil. Muito bem. Tiffany, fala para a gente então qual é o seu sentimento de estar aí como ouvidora adjunta na Defensoria Pública. Então, salve, salve a todas as pessoas que nos assistem. Eu acho que, para mim, esse exato momento é uma grande honra, é um espaço no qual eu tive essa missão, essa confiança do movimento indígena, em especial de Rutiã e de Tamiquan Pataxó, de poder ocupar de forma interseccional, porque é a primeira vez que temos uma mulher indígena como ouvidora geral da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública, e é a primeira vez que temos uma mulher trans ocupando esse lugar enquanto ouvidora adjunta. E ocupar esse lugar é romper com o lugar do silêncio que é imposto aos grupos historicamente silenciados. Então, a gente rompe com esse silêncio e estamos buscando não um protagonismo individual, mas um protagonismo coletivo dos grupos que historicamente são silenciados, marginalizados e colocados no não lugar, o lugar da inexistência. Então, a expectativa, a sensação de muita emoção é de honra aos meus ancestrais, é de honrar a confiança do movimento indígena e de fazer o acesso à justiça gratuito de forma excelente e ser essa ponte de possibilidade aos movimentos sociais. Que maravilha. Tamiquan, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é Tamiquan Pataxó, quem é essa pessoa que assume a frente, né, da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e quem chega com você, quem entra com você na ouvidoria pública para estar aí tomando conta desse espaço. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, Tamiquan Pataxó é professora, liderança indígena. Eu venho da aldeia Tibá. Na verdade, eu venho de vários territórios, várias aldeias, né? Durante toda a minha trajetória, eu vivi em várias aldeias. Nessa trajetória, eu percorri vários espaços, ocupei vários espaços dentro da sociedade indígena. Além de professora, fui coordenadora pedagógica, depois diretora escolar, fui conselheira distrital de saúde indígena. E, assim, venho, acima de tudo, eu costumo dizer, sou artesã também, né? Sou ceramista, modista, mas o que eu faço e fiz de melhor é ser mãe. Tenho muito orgulho dos meus filhos e foi com os meus filhos que eu aprendi a tratar os outros como devem, como merecem. Então, assim, ser liderança indígena não é fácil. Nascer mulher já é uma dificuldade muito grande. Ser mulher indígena, ainda maior. Então, a gente carrega a força dos ancestrais. Eu não cheguei na ouvidoria sozinha. Eu vim trazida pelos meus ancestrais. Eu vim trazida pelo movimento indígena, juntamente com outros movimentos. Fundo e Feixe de Pasto, MST, quilombolas, vários movimentos que me apoiaram nessa caminhada. Mas, acima de tudo, eu devo muito àquelas que abriram um caminho para que a gente estivesse aqui, nesse espaço hoje. Nós viemos de uma trajetória de 5 mulheres negras, né, na ouvidoria. E eu honro muito o trabalho de cada uma delas. Porque se eu estou aqui hoje, enquanto ouvidora, é porque foram abertos
caminhos para que a gente chegasse até aqui. Então, honro muito os meus ancestrais, eu vim guiada pelos encantados, eu tenho certeza disso. Mas a gente não pode esquecer de quem veio antes de nós. Então, muita gratidão às mulheres que me antecederam nesta casa, que nos antecederam, né, Tiffany? Exato. E assim, nós honramos muito o trabalho de cada uma delas. E é por isso que a gente tenta fazer o melhor, porque a gente quer dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito dentro da ouvidoria. Então, eu vim com os meus ancestrais, guiadas pelos meus encantados, e de mãos dadas com Tiffany Odara, para que a gente possa juntos caminhar e fazer o melhor. Que maravilha andar de mãos dadas assim, né, Tiffany? Eu acho que juntas se consegue fazer uma história ainda mais marcante. Fala um pouquinho quem é Tiffany Odara e quem entra com você como ouvidora adjunta. Maravilha. Eu escutando a doutora Tamikuan falando, eu lembro muito da Lélia Gonzalez, quando ela disse que mulheres negras não falam no singular, né? Falamos no plural. E quando eu chego na ouvidoria cidadã, eu chego muito embasada com o movimento de mulheres negras, o movimento LGBT, que é a PN+, com o movimento indígena, eu chego com a minha ancestralidade, eu chego com meu pai, saudar sua memória, eu chego com minha mãe, eu chego com meu filho, com meu companheiro, com meus irmãos, com meu irmão, com minha irmã, eu chego dentro de um xirê, dentro de uma circularidade, dentro de um processo pedagógico de colocar nosso corpo em evidência. Quando eu vejo o Tamikuan Pataxó num processo de disputa, entendemos que não era uma disputa para nos sangrar, mas era uma disputa para nos colocar enquanto evidência, existência e aquilombamento, porque o quilombo ele é feito por pessoas negras e por pessoas indígenas, por ciganos, por todos os grupos historicamente marginalizados. Então a gente começou a dialogar, a ter perspectivas. De repente, o destino escolhe, o conselho escolhe, doutora Tamikuan, que é algo muito importante, não é só a representatividade, mas pela sua capacidade também técnica, né? Pela sua capacidade também de ousar existir, de sair do interior da Bahia e disputar esse lugar. Isso é uma rebeldia, isso é pedagogia da desobediência. E ela me convida, então eu chego com esse movimento, esse aquilombamento, e com muita expectativa de construir de forma transparente, harmoniosa e com muito confronto, que a gente sabe que a gente precisa confrontar as estruturas que não foram pensadas para os nossos corpos. Tem esse lugar. Não a estrutura, que quando a gente traz a estrutura, trazemos a estrutura de uma sociedade marcada historicamente pelo racismo. É o lugar do desconfortável, né, Tiffany? Sim. Eu acho que quando você ocupa lugares assim, sobretudo vocês, né, que têm posicionamentos muito marcantes, é de fato trazer o desconforto, né? É trazer aquilo que incomoda mesmo, é trazer muitas de vocês. Eu vou botar um pouquinho aí do que foi a posse de vocês, essa posse popular, né, que aconteceu. Como é que foi esse momento, Tamikuan, para você? Como é reviver esse momento? Muito especial. A posse popular, que inclusive eu fiz questão de esperar um pouco, né? Eu tomei posse, a posse solene aconteceu dia 19 de maio, mas a posse popular só aconteceu dia 5 de setembro, por motivos muito especiais. Primeiro, que eu já queria fazer a posse popular juntamente com a Tiffany, e também por se tratar de uma data muito importante para nós, por ser o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Então, a gente uniu essa data comemorativa muito importante com a chegada da Tiffany, para que essa posse tivesse um gosto de ancestralidade, de rebeldia, como a Tiffany colocou, de posicionamento, de cultura, um pouco de tudo que realmente nos representa. Que maravilha. E para você, Tiffany, eu vi que você entrou ali de mãos dadas, né? Você entra acompanhada também. Eu queria que você falasse como foi esse momento para você. Então foi um momento muito significativo. Ali eu entro com minha mãe, minha irmã e minha tia, e a Marlene de Nanã, que é minha tia biológica, que é uma pessoa que para sair de casa dá trabalho, mas nesse dia ela foi a primeira a chegar. Ai, que lindo. E foi um momento que eu consegui trazer lideranças do movimento LGBT, do movimento negro. Eu quero saudar a Rede de Mulheres Negras que esteve conosco do começo ao fim. E foi um momento assim que me trouxe... Foi um filme, porque é a segunda vez que eu disputo, né? A ouvidoria cidadã. Sim. A primeira vez eu tive um empate por critérios de idade. Eu tive que sair da disputa e dessa vez eu consigo chegar junto com
Então, aquele momento me mostrou que é possível, dentro da coletividade, chegarmos juntas. Então, foi um momento assim que eu revivi uma história, e uma história, acho que você traz, Bárbara, é muito importante, de causar desconforto. E quando a gente causa desconforto, outro dia, uma professora da universidade, eu sou aluna da UNEB, fui aluna da UNEB, fez assim: você sabe que você foi a primeira mulher trans a se formar no curso de educação, né, em pedagogia. Eu disse: mas esse primeiro lugar é esse desconforto, é o lugar de denúncia, de dizer por que eu sou a primeira. Então, é o lugar de colocar em evidência que precisamos ainda preencher lacunas. Exatamente. Por conta de um histórico social que nos negou acesso e permanência em determinados espaços. E eu acho que a ocupação desse espaço é importante, sobretudo porque vocês estão num papel direto com a sociedade, né? Fala um pouquinho, Tamikuan, como é que funciona a ouvidoria, qual é o papel dela ali dentro do funcionamento da Defensoria Pública? Então, a ouvidoria faz um papel importantíssimo, porque nós somos a ponte entre a sociedade civil e a defensoria. Na defensoria nós recebemos denúncias, críticas, elogios também, que é muito bom, né? Por sinal, temos recebido muitos elogios. Olha que coisa boa, hein? Infelizmente, as denúncias ultrapassam os elogios, mas faz parte, né? Essa é a nossa missão. E uma coisa importante de lembrar que a ouvidoria não é um órgão de execução. Nós recebemos as demandas e encaminhamos para quem possa resolver. Então, isso às vezes confunde, as pessoas se confundem e nos cobram como se nós não estivéssemos fazendo as coisas, né? Resolvendo as situações. Mas, na verdade, o nosso papel é encaminhar, né? A gente recebe, acolhe e encaminha para quem possa, de fato, resolver. E a gente tem feito esse papel e temos tido muitos resultados, né? A prova disso está no nosso relatório semestral, que a gente, né, já entregou no início do ano. Já deve estar sendo publicado em breve por aí, né? Deve estar vindo já. E, assim, a gente tem trabalhado muito em cima disso, porque muitas pessoas também não conhecem a ouvidoria, não sabem o papel da ouvidoria dentro da sociedade. Então, a gente entende que é justamente por não conhecer que, às vezes, nos cobra o que não é a nossa função. Sim. Mas a gente lembra também que, além de receber denúncias, críticas, elogios, a gente também fortalece o papel da defensoria. Fortalecer a defensoria também é papel da ouvidoria. E a gente tem feito isso em diversos projetos que a gente vem trabalhando, que durante o percurso a gente vai falando um pouquinho sobre esses projetos também. Coloca na tela aí, para a gente ver o serviço que é oferecido pela Defensoria através da Ouvidoria Cidadã. A gente tem, você que está nos assistindo aí, ó, a gente tem o endereço, tem um telefone, isso fica à disposição no site, tem o WhatsApp, tem um e-mail, horário de funcionamento. Temos aqui Tamikuan, belíssima, Tamikuan, ouvidora geral, participando, Tiffany também. Tem um formulário para registrar, né, para registro de manifestação. Tiffany, nós entendemos que a ouvidoria, ela faz essa ponte, né? Ela tem esse papel junto à sociedade civil. Eu queria que você nos falasse sobre os principais grupos, assim, que normalmente vocês estão em contato, que normalmente vocês estão atendendo. A ouvidoria, eu costumo dizer que ela tem um dito popular que diz: se eu posso ser ponte, jamais serei barreira. É a ouvidoria cidadã. E a gente atua enquanto ponte de possibilidades, enquanto instituição que vai encaminhar a escuta qualificada, a busca ativa, principalmente com os grupos vulnerabilizados, né? Ou grupos que são colocados em situações de vulnerabilidade, porque falamos de uma sociedade onde as pessoas são colocadas em vulnerabilidade social. E aí o nosso grupo hoje, que a gente tem, são diversos, principalmente o movimento LGBT, movimento quilombola, pop rua, catadores e catadoras, mulheres, mães atípicas, que têm nos procurado muito, profissionais da educação, que têm nos procurado, grupos culturais. Então, é uma diversidade de grupos. Tem algum, doutora, que eu esqueci? Movimento indígena. Movimento indígena, MST. Indígena no contexto urbano.
Outra coisa, doutora, movimento cigano que tem se aproximado bastante da ouvidoria cidadã. Então, é uma diversidade imensa, marisqueiros, ribeirinhos. Isso fala também muito sobre o reconhecimento do papel da ouvidoria, né? Eu acho que isso fala um pouco sobre esse reconhecimento, esse destaque da atuação que a ouvidoria tem feito ao longo desses últimos meses. E eu queria que Tamikon falasse para a gente assim, alguma história marcante aí dos últimos meses, algum atendimento que você considera assim, que foi marcante para essa trajetória sua. Nossa, foram tantos momentos marcantes nessa trajetória, mas são muitos, né? Alguns que toca bastante a gente. Eu nunca imaginei viver momentos assim. A gente vai da tristeza à alegria, assim, em questões de segundos, né, Tiffany? Porque tem pessoas que chegam totalmente desesperados na ouvidoria, lembrando que a defensoria, eu digo isso para mim, enquanto assistida que eu fui, né, eu sempre tive a defensoria como uma luz no fim do túnel. E hoje, na ouvidoria, eu vejo que não é diferente para muita gente. A defensoria é o último espaço, a ouvidoria é a última porta em que as pessoas batem. Então, muitas vezes a gente não consegue, não tem muito o que fazer, e aí só o acolhimento, a forma como a gente recebe, aquele acolhimento, já alivia o coração das pessoas. E eu recebi um assistido que me toca bastante. Eu me emociono quando eu falo dele, porque é um caso bem emblemático, o caso do seu Samba. É um senhor que perdeu filhos e não teve seu caso solucionado. E ele nos procura diariamente. E a dor que ele sente é tão grande que a gente sente junto com ele. E a gente acolhe, encaminha para diversas, né? Nem tudo a defensoria pode fazer. O que cabe à defensoria, neste caso específico, já foi feito. Então a gente encaminha a outros órgãos em busca de ajuda. E tantos outros. Mas esse é um dos que mais me chama a atenção. Porque é um caso tão difícil de soluções, mas ao mesmo tempo tão doloroso e que a gente queria tanto, a gente quer muito resolver essa situação. Mas não é fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente também sabe que a gente não vai desistir, né, Tiffany? E também outros casos. Uma situação que a gente enfrenta muito são pessoas... a questão da saúde mental. Porque são pessoas que já estão tão sofridas, já passaram por tanta vulnerabilidade. Fragilizadas. Exatamente, estão tão fragilizadas que elas já se tornaram problemas mentais. Então, assim, esse foi um dos motivos que a gente reestruturou a ouvidoria, né? Por sinal, agradeço muito a gestão que tanto tem nos apoiado nessa reestruturação da ouvidoria. Conseguimos agora recente estruturar, né, o nosso NAP, porque entendemos a necessidade de ter uma assistência, um atendimento, um acolhimento cada vez melhor. Então, hoje nós temos, além da assistência social, também a psicóloga, para que a gente possa, né, fazer um atendimento com melhor acolhimento, para que as pessoas se sintam mais à vontade, se sintam mais acolhidas dentro da ouvidoria. Porque tem pessoas que chegam sem nenhuma perspectiva, Teve uma mulher outro dia que chegou dizendo que ela ia se matar, mas pensou primeiro em passar na ouvidoria. E foi assim, um momento muito tenso para a gente, aquela senhora ali falando que não tinha mais perspectiva de vida. E a gente conversou muito com ela. Nesse dia, infelizmente, a gente ainda não tinha psicóloga. E a gente conversou bastante e ela saiu de lá mais aliviada. Ficou de retornar. Inclusive, hoje ela retornou à ouvidoria. E hoje a gente pôde apresentar ela, nossa psicóloga, com quem ela passou mais de 1 hora conversando. E saiu de lá, mais uma vez, né, se sentindo acolhida, amparada, de fato, né? Então, assim, é muito gratificante para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Porque muitas vezes parece nada, mas para quem está precisando... Muda a vida das pessoas, né? A forma como você recebe alguém, como você acolhe alguém, muda totalmente. Tiffany, lembra pra gente também uma história marcante aí que você deve ter vivido nos últimos meses.
Ai, são tantas. Eu acho que uma das que me marcou foi a de Ilha de Maré, que foi aquela demanda, né, de desapropriação dos barraqueiros e barraqueiras. E aí muito choro, muita tristeza, muita angústia. A gente consegue encaminhar para a especializada naquele momento, né? Para a especializada, conseguimos uma audiência pública e aí conseguimos criar um termo de ajuste de conduta, conseguimos garantir a empregabilidade da lágrima ao sorriso. A doutora também está aqui falando, né, das pessoas que têm as questões de sanidade mental, que o racismo, que o machismo, as diversas violências na nossa sociedade adoecem essas pessoas. Por isso que eu disse e volto a enfatizar, somos colocadas e colocados em situação de vulnerabilidade, mas também tem casos engraçados. Então, chega uma moça lá que disse que queria que eu e a doutora Tamicuã fosse na barraca dela, porque ela tinha um caldo muito parecido com a gente, ela vendia caldos. E eu disse, poxa, gente, como assim? Ela, não, eu tenho uma barraca no Rio Vermelho, eu quero muito que você e a moça, a outra, vá lá. Aqui fica com cocá. Eu disse, e que caldo é esse? Ela, caldo de quenga. E eu disse, como assim, senhora? E eu falei assim, oxe, por que será que a gente toma esse caldo? Ela disse assim, não, porque vocês são tão bonitonas, tão performáticas, tão assim, mulheres fortes. E toda mulher forte tem que tomar esse caldo. E assim, ela chegou lá em um desespero, né? Com uma questão de encaminhamento, inclusive para o CAPS, do CAPS para o CRAS, do CRAS para o CRAS e CAPS, é uma demanda, né, do SUAS. E eu lembro que ela chegou muito agitada e, de repente, conversamos, dialogamos, passou algumas semanas, ela voltou, e depois ela voltou já com um folderzinho, com o endereço dela manuscrito, né, dizendo que queria que a gente fosse na barraca dela. E aí eu achei isso tão interessante porque eu estava conversando com a doutora Tamicuã, ao acolhimento, né, a que ponto chegou esse acolhimento, dela entender, dela tem esse nome, que é um nome forte, mas ela ressignifica esse nome porque ela nos enxerga, entende que esse nome é um nome de mulheres fortes, mulheres potentes, mulheres que sabem se impor. E eu quero saber o seguinte, tomaram o caldo, Não. gente? Ainda não. Ainda Mas não. vamos sim. Tem que ir lá tomar esse caldo. Porque a né? correria é grande, doutora Bárbara. A correria é Inclusive, grande. ela queria que a gente fosse 2 de fevereiro, que ela disse que ia deixar uma barraca ali Olha, pra gente, só pra mim, doutora Tamicuã, que ela ia passar o dia com isso a gente. é a identificação, né, do público final ali. De fato, dos assistidos que são atendidos pela Defensoria Pública, que conseguem se identificar, né, com o atendimento da ouvidoria e transformam isso nessa conexão. Também, quando a senhora falou sobre o atendimento da psicóloga, né, que vocês conseguiram, foi uma reivindicação de vocês e que a gestão trouxe isso como uma estrutura. Fala como é que está funcionando isso e que avanço importante, né? Sim, inclusive ao chegar na ouvidoria, a gente encontrou algumas pendências, né? Foi necessário, até para se fazer, para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, precisava algumas melhorias. Eu costumo dizer que nada é tão bom que não possa melhorar. Sim, né? Verdade. Então, assim, não estou diminuindo o que já tinha, pelo contrário, estou, né, valorizando o que já tinha e procurando melhorar cada vez mais. Então, a gente fez algumas solicitações à gestão de algumas pessoas, alguns cargos importantes que a gente julgava importante para dar celeridade aos trabalhos, né? E garantimos a secretária executiva, mais uma pessoa no administrativo, mais pessoas no atendimento, também a psicóloga, uma analista jurídica. Então, assim, hoje, os primeiros meses na ouvidoria foram muito difíceis. Eu não tinha uma analista jurídica, tinha, mas não ia todos os dias, né? Uma assistente social a gente ainda não tinha, também, né, ela se afastou assim que eu cheguei, a assistente social que tinha. E só uma pessoa no atendimento, e no administrativo também precisando, e eu ainda não tinha Tiffany, né? Tinha Rutian e eu ainda aprendendo também, conhecendo de fato o que era a luta na ouvidoria, porque uma coisa é você saber de ouvir falar, Sim. Outra coisa é você estar naquele espaço e ter que resolver tudo, né? Então, assim, foi um desafio muito grande os primeiros meses. E como é que está hoje? Que estrutura a ouvidoria tem hoje? Hoje nós aumentamos o pessoal no administrativo, aumentamos o pessoal no atendimento, o NAP, né? Hoje nós estamos com psicóloga,
assistente social e estamos aguardando estagiários, tanto de psicologia quanto de assistência social e também do jurídico. Já está aí na ponta da agulha para poder chegar na ouvidoria, para completar esse quadro, para que a gente possa dar continuidade. Também nós garantimos, além disso tudo, né, a Tiffany, a chegada da Tiffany reforçou, né, a Rutian era excelente, ouvidora adjunta, mas ela precisava seguir o caminho. Ela contribuiu, né, cumpriu a missão dela na ouvidoria e seguiu a vida dela para outros caminhos e a gente precisava dar continuidade. Mas sou muito grata a Rutian pelo trabalho prestado, né, quando a gente chegou. E hoje a gente se sente mais confortável em receber as pessoas, para dar andamento nos atendimentos. Hoje eu consigo fazer um atendimento de emergência, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Por exemplo, quando nós chegamos na ouvidoria, tinha 5.000 e-mails para serem respondidos. Mais de 5.000 e-mails. Então foi necessário fazer uma força-tarefa, mas por que isso? Tinha poucas pessoas no atendimento. Sim. Então o que a gente fez? A gente fez uma força-tarefa para resolver a demanda dos e-mails. E aí, quando eu vi que não ia ser possível manter esse padrão, porque a gente não conseguia avançar muito, então eu comecei a solicitar e a gestão foi liberando aos poucos, né? Conseguimos, de fato, primeiro estagiários que foi nos ajudando e hoje a gente conseguiu aumentar o pessoal, né, no atendimento e a gente consegue dar retorno no máximo em 72 horas. Olha. Às vezes, o que a gente fazia? A gente priorizava o que era questão de saúde, né? Colocava a saúde como emergência, para poder... E aí, às vezes, demorava o atendimento aos demais. Então, hoje a gente não tem mais esse atraso nos atendimentos. Existe um entendimento da gestão, da importância que a ouvidoria tem, né? Sim, com certeza. Que chega ali na ponta para atender, de fato, as pessoas que mais precisam, as pessoas que entendem a ouvidoria e a defensoria como aquela última porta, assim, Sim. né? Eu acho que isso é de uma representatividade, assim, ter vocês duas ocupando, né, esse lugar, porque as pessoas olham, primeiro veem que é possível, né, estar nesses espaços. Acho que Tiffany fala muito bem sobre isso. E eu queria que Tiffany trouxesse para a gente também essa identificação. Assim, a gente estava conversando mais cedo e você falou que muitas vezes as pessoas trans têm essa dificuldade nos cartórios, né? Que é um entendimento muito específico de quem vive isso, né, Tiffany? Como é que acontece? Como é que você contribui para isso? Isso. Hoje a gente começa a identificar, porque quando a gente faz o atendimento, a gente está dentro do movimento social, a gente faz um atendimento interseccional. Então, no movimento de catadores e catadoras, a gente entende que a grande maioria são mulheres negras, e que existe uma demanda ambiental, uma demanda social, uma demanda racial. A gente consegue fazer essa identificação. E quando a gente vai para o movimento LGBT, mais especificadamente para o movimento trans, a gente consegue identificar que existe uma resolução nacional administrativa para alteração de nome e gênero, mas existe uma resistência dos cartórios. E a gente começa, então, a perceber qual tipo de resistência. Então, o cartório, a pessoa solicita alteração de nome e gênero, o cartório só altera o nome e não o gênero. Ou o cartório não quer aceitar as certidões do nome social. E a gente começa a fazer o levantamento, e a gente começa a dialogar com os defensores para entender, e os defensores garantir o acesso à justiça. E é importante enfatizar, Bárbara, que a Defensoria Pública, as defensorias públicas são os canais essenciais à justiça e o único canal que tem uma ouvidoria cidadã, que tem a sociedade civil dentro do seu corpo, né, como um cargo eletivo, uma disputa entre a sociedade civil. Ou seja, a defensoria, e aqui especificadamente da Bahia, ela mostra o seu braço, que é um braço feminino, de mulheres negras, hoje uma mulher indígena, que é uma mulher potente, doutora Tamikuan, e que a gente do sistema judiciário é o único espaço que tem esse lugar. Esse lugar onde a sociedade civil ela pode ser protagonista, ela pode, infelizmente, protagonista e, ao mesmo tempo, infelizmente, falar das suas dores, mas de uma forma que ela se sinta representada por alguém que disputou. Consegue se enxergar, né? Exatamente, sabe? Então, a gente identifica isso. Então, o movimento trans hoje tem essa dificuldade com alguns cartórios, identificamos isso e fizemos o levantamento e estamos já dando celeridade para encaminhar, porque é algo que fere a democracia, é uma lei que existe resoluções,
Existe já uma lei administrativa e que precisa ser respeitada, porque nome é gênero, né? Então, a gente não fala, me dê a computador, me dê o computador. Então, os pronomes de tratamento, assim como o nome da pessoa, traz a dignidade da pessoa humana. E entendemos isso e estamos aí dentro do movimento social e dentro da ouvidoria cidadã fazendo toda essa movimentação para garantir o direito a essa população. Excelente. Doutora Tamiquan, quando a gente falou um pouquinho do que é que foi feito, né? De como é que está a estrutura. Eu queria que a gente falasse também agora do que é que a gente tem para frente. Tem um projeto muito interessante que a ouvidoria tem capitaneado, que é levar a ouvidoria para as escolas, né? Que a gente tira essa ideia de só ser buscada, né, pelas pessoas, mas sobretudo de levar um entendimento do que a defensoria faz e qual o papel da ouvidoria. Como é que funciona esse projeto? Então, para início, né, é bom lembrar que esse projeto veio com uma ideia de dar visibilidade à ouvidoria. Porque muitas pessoas, a sociedade, a grande maioria da sociedade, não conhece a ouvidoria. Às vezes sabe que existe, mas não sabe para que serve. Então, ninguém melhor do que a juventude para espalhar, para disseminar, né, informações. Então, a gente teve a ideia de levar a ouvidoria para as escolas. E para a gente foi uma surpresa muito grande. A gente iniciou ano passado, no mês de novembro. Procuramos um colégio mais próximo da ouvidoria. Por sinal, agradeço muito a gestão da escola que nos concedeu essa oportunidade, né, o Manuel Novaes. E a gente conseguiu fazer o projeto piloto. Falei, eu quero fazer ainda em novembro, porque em 2026 eu quero começar mesmo com o pé direito. Então, a gente fez em novembro. Como que se dá esse projeto? A gente leva a ouvidoria para as escolas, ensinando, né, compartilhando o que é a defensoria, o que é a ouvidoria, né, quais são as nossas funções, só que de uma forma lúdica. Junto com isso, a gente leva projetos artísticos, né, leva pessoas com apresentações culturais e também nós trabalhamos com uma temática de acordo com o mês, né? Novembro foi o Novembro Negro, então nós trabalhamos o racismo, intolerância religiosa. E aí a gente sempre busca casar com o núcleo de acordo com o tema. Em novembro nós trabalhamos o racismo, intolerância religiosa. Infelizmente não foi possível o núcleo participar, né? Mas tivemos a participação da SDEP, que é uma outra coisa importantíssima de lembrar. A parceria da SDEP foi fundamental nesse nosso projeto, até porque a gente também quer mostrar à juventude que a defensoria está de portas abertas para eles também, né, como possibilidade de estágio e, quem sabe, ali desenvolver o desejo de se tornar um defensor ou mesmo, né, despertar outros caminhos através da defensoria, porque engana-se quem pensa que na defensoria só se leva para o lado do direito, né? A pauta é a justiça, mas é um espaço onde tem diversos temas. A defensoria trabalha com núcleos específicos em cada área. Então, por exemplo, temos o núcleo da mulher, saúde mental, pop rua. Sim. São diversos núcleos e são temas totalmente diferentes uns dos outros. Então, a gente pode, sim, né, despertar o interesse nessa juventude por continuar seus estudos, mostra que eles são capazes, que eles podem fazer parte desse mundo. Né? Eu digo isso de experiência própria, porque enquanto assistida, eu nunca passou pela minha cabeça que um dia eu poderia estar dentro da defensoria, né, fazendo parte desse projeto tão lindo. E eu lembro que vocês falaram também que foram surpreendidas, né, por esse projeto de levar a ouvidoria para as escolas, porque vocês foram com a ideia de levar como é que funciona, mas também receberam algumas demandas que foram surgindo nas escolas, né, Tiffany? Como é que aconteceu isso com vocês lá? Então, alguns alunos, né, alguns professores começam a trazer e tende, porque também tem esse lugar da confusão, né? Todo mundo acha que nós somos defensores e defensoras. Sim, verdade. E aí começa a desabafar, que está com o processo parado e está precisando agendar, como é que faz para agendar, e começa a contar um caso, né? Acho que a doutora Tamiquan, acho que ela lembra de um caso, acho que não lembro se é um funcionário que começa a conversar, que estava um aluno em situação de rua, mas que não tem acesso aos auxílio aluguel,
E os professores... É um aluno até maior de idade, inclusive. Sim. E os professores começam a buscar informações de como acessar esse benefício, né? E como fazer esse benefício, a quem encaminhar, o que pode fazer, retirar documentos. Esse aluno que está em situação de rua, mas que não falta um dia de aula, a gente não sabe onde é que ele fica, enfim. Chega a diversas informações. Eu acho que esse lugar da busca ativa, que é o Ouvidoria nas Escolas, é o lugar de chegar e mostrar à juventude que também existe um serviço, existe um acesso gratuito à justiça, e que você também pode alcançar esse espaço. Você também pode ser um defensor, uma defensora, você também pode ser um ouvidor, uma ouvidora, você também pode estar nesse lugar. Porque tem esse local também da identificação, que é muito importante. Lembrando, né, que esse é o motivo pelo qual a gente procura abraçar os núcleos, né, levar os núcleos junto com o projeto. Porque surgem as demandas. Foram diversas demandas, inclusive a avaliação do projeto, feito tanto pela coordenação da escola quanto pelo pedagógico da SDEP, foi maravilhoso. E aí nós já sentamos, já reestruturamos o projeto, abraçamos novas ideias e vamos agora em 2026, né? Começaremos em março, né? Sim. As aulas retornam em março. A gente pretende já voltar em março, ter pelo menos uma ouvidoria nas escolas por mês. Sim. Mas para isso a gente precisa buscar apoio, né? E um dos apoios fundamentais para a gente é o apoio da Secretaria Estadual de Educação. A gente precisa ter as portas das escolas abertas. A gente conta com apoio. A gente precisa contar com o apoio da Secretaria Estadual de Educação para que a gente possa adentrar as escolas sem precisar meio que forçar, né? Sim, a gente precisa ter esse espaço livre, essas portas abertas, porque é uma forma de democratizar também, né, o direito. A gente precisa fazer isso. E fazer isso através da educação. Aí eu falo assim, não tem como. 2 pedagogas sair da escola e esquecer o caminho da escola. A gente jamais conseguiria fazer isso. Então, por isso, o Ouvidoria nas Escolas é o nosso bebê, né, Tiffany? E bebê a gente cuida com muito cuidado, com muito carinho. E dentre tantos projetos que a gente vem trabalhando, Ouvidoria nas Escolas é a menina dos nossos olhos. Sim. E tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho esse ano com Ouvidoria nas Escolas. Ah, com certeza. Eu acho que todo esse piloto aí que aconteceu, que vocês já conseguiram, né, alcançar coisas palpáveis mesmo, assim, conseguiram alcançar esses jovens e trouxeram esse retorno. Eu acho que esse projeto tem tudo para voar. E eu queria entender onde a ouvidoria, onde vocês querem colocar a ouvidoria em 2026. Onde a doutora Tamicoan Pataxó quer colocar a ouvidoria cidadã agora em 2026? Quais são os planos para a ouvidoria? Nossa, são muitos, né? A gente quer, sim, dar visibilidade à ouvidoria, porque a gente entende que dando visibilidade à ouvidoria, a gente está fortalecendo a defensoria. Então, a gente busca, né, levar a ouvidoria para a sociedade, em todos os cantos. Não só nas escolas, mas nas universidades, nas comunidades, principalmente. Nós temos caminhado. Os primeiros meses na ouvidoria, eu fiz questão de conhecer as especializadas, entender como, né, Tiffany, como são os processos. Porque não adiantava eu fazer essa busca ativa na sociedade e não saber para quem encaminhar. Então, fizemos esse trabalho de formiguinha primeiro, de conhecer as especializadas e assim hoje a gente consegue. Quando a gente recebe uma demanda, a gente já sabe para quem vai ser encaminhado. Sim. Isso facilita muito. Ao invés de ficar encaminhando para um, não é comigo, é com... Pronto, a gente recebe aqui, a gente já sabe para quem vai encaminhar. Então, a gente vai expandir, sim, para o interior. Eu já comecei desde o final do ano, 2025. Já começamos a ir para o interior, aqui próximo a Salvador, mas também no extremo sul. Lembrando que nós estamos visitando diversos grupos. Sempre que a gente vai em determinado espaço, a gente procura saber quais são os grupos que tem, os grupos vulneráveis que tem naquele lugar. Por exemplo, eu recebi um convite para ir num evento dos povos de terreiro na cidade de Conde. Então, ali eu já identifiquei quilombos, comunidades indígenas. Então, já agendei com eles e no momento em que eu estava ali para aquele evento, eu já fiz visitas, já
identificamos, né, algumas questões bem emblemáticas e a gente já deu andamento nesses processos, né? A gente, né, não, eu estou usando o Conde como um exemplo, mas Sim, foram diversas sim. outras cidades, né, que a gente vem passando, dessa forma que a gente trabalha, porque se a gente for cada vez que ir numa cidade por vez e não atender apenas aquele grupo que está nos convidando, até a gente conseguir para ir novamente naquela cidade é tempo e dinheiro. Então a gente aproveita o dinheiro de uma vez só e contempla, né, o máximo de pessoas, o máximo de grupo possível que a gente alcançar. Porque assim a gente consegue aproveitar melhor, né, o orçamento da ouvidoria, né, que é justamente para isso, para essas Sim. viagens, para atender a sociedade. Então mas a gente se preocupa em fazer com responsabilidade para que a ouvidoria alcance o máximo possível os grupos vulneráveis, para levar essa luz que a gente, né, tanto deseja. Eu tenho certeza que Tiffany, como eu, também foi assistida da defensoria e a gente sabe, né, o quanto é importante, né, a gente alcançar, enxergar essa luz no fim do túnel. Só quem sabe a necessidade, sabe o quanto essa luz é importante. E a gente pretende levar essa luz, sim, aos 4 cantos da Bahia, dar às pessoas a oportunidade de conhecer os seus direitos. Sim. E garantir que esses direitos, né, sejam respeitados, né, porque não basta saber que tem direito, né, é importante que esses direitos sejam respeitados. Quando vocês falam sobre representatividade, sobre as pessoas conseguirem olhar, né, para vocês e enxergarem essa possibilidade, né, de ocupar esses espaços, eu acho que é também importante falar sobre quem traz essa inspiração para vocês, né? Quem é que te inspira, Tiffany, a estar ocupando esse lugar? Quem são suas inspirações para conseguir, de fato, alcançar aí cada vez mais pessoas através da ouvidoria? Então, antes de responder, acho que eu vou ser bem objetiva nessa pergunta, mas também eu queria destacar na fala da doutora Tamiquan que existe também esse lugar de levar a ouvidoria também para os grupos em situação de privação de liberdade. Isso, sim. A gente está agora também desenvolvendo, né, finalizando um projeto de defensoras populares de direitos humanos com mulheres em privação de liberdade, justamente na perspectiva da remissão, né, da pena Sim. penal. Estamos também falando com os grupos, com os movimentos sociais, né, qual acesso à justiça vocês querem, e as itinerâncias nos territórios, né? A gente tem feito escutas, a ouvidoria vai até você. A gente tem levado a ouvidoria, tem feito, eu vou dizer, audiências territoriais, ou melhor, escutas territoriais, que fica melhor. A gente tem feito essas escutas territoriais para entender como os movimentos querem, como é que eles pensam, o que é que a defensoria também pode fazer. Nada é bom que não se torne melhor ainda, né? Então, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a defensoria tem, o que é que pode ajustar. E o que é que me inspira? Eu acho que é minha avó. Eu acho que Dona Judete Argolo da Silva, Dona Laide Barbosa, são mulheres que me inspiram a chegar nesses lugares. A minha mãe, Rosimeire, meu pai, Edivaldo José, minha mãe, Rosimeire Barbosa Lima, são as minhas primeiras referências. A minha casa é um lugar de referência. Eu moro em uma casa onde minha avó construiu através dos esforços de ser uma baiana de acarajé e, posteriormente, uma técnica de enfermagem, uma parteira. Então, eu moro em uma casa que minha avó, de fato, construiu no bolinho do acarajé. Então, minha avó sempre disse que o que dignifica a pessoa é o trabalho, é o estudo, é a pessoa sempre porta, sempre possibilidades. Eu trago isso de minha avó. Então, eu acho que trazendo as referências familiares é trazer também mulheres que nos inspiram. Então, as outras ouvidoras, de Amona Brito até a doutora Tamiquan, são inspirações de estar lá. Então, eu aprendo muito com a doutora Tamiquan, a escuta, a forma de ouvir o outro, de acolher esse coração gigante, então, que a doutora Tamiquan tem. Então, são mulheres que vão nos inspirando. E fora as referências acadêmicas, que são importantes, desde Bell Hooks, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, mas enfim, mas muitas das minhas referências são pessoas que estão muito próximas a mim, porque são as que me atravessam pelo afeto, pelo cuidado e pela condução. Ouvidora, conta pra gente quem são as suas inspirações para estar ocupando esse lugar. Então, no movimento indígena, a gente tem muitas inspirações, porque nós somos um povo que estamos silenciados há 525 anos. E não é fácil. Eu venho de um povo que, há bem pouco tempo, sofreu um grande massacre
foi ali, no ano de 1951. Então, além da inspiração dos meus pais, que sempre foram muito guerreiros, eu tenho uma inspiração que foi uma pessoa que eu não conheci fisicamente, mas eu sei que ela me acompanha, ela me abençoa em tudo que eu faço. Ela se chama Zabelê, é a matriarca da minha aldeia, e eu falo dela com muita emoção, porque a Zabelê foi uma mulher guerreira, muito especial, uma mulher que não sabia ler e nem escrever, e foi uma grande professora. A Zabelê foi uma das grandes responsáveis pela revitalização da nossa língua materna. A fundadora, a que lutou pelo reconhecimento, começou a luta pelo reconhecimento do nosso território. O maior sonho de Zabelê era ver o seu povo ser reconhecido, o seu território ser reconhecido e ver a educação acontecer no seu território. E foi com muita luta de Zabelê que foi fundada uma escola, a primeira escola do nosso território, a escola que recebeu o nome dela, o Colégio Estadual Indígena que a gente é Zabelê. E nessa perspectiva da educação, ela sempre acreditou que a educação ia transformar o mundo. E isso eu aprendi com meu pai, quando ele dizia que eu iria estudar na melhor universidade do país. Eu nunca acreditei nisso. Mas ele acreditou e me fez acreditar um dia. Então, assim, inspirações é o que não falta na minha vida. Mas a inspiração de Zabelê é especial porque foi alguém que eu não conheci. Mas não conheci em vida. E ao conhecer a história de Zabelê, eu renovei as minhas forças. Porque eu conheci a história de Zabelê num momento muito crítico da minha vida, onde eu não tinha esperança de mais nada. Eu estava num processo muito doloroso, um momento muito triste, muito difícil mesmo. E ao conhecer a história de Zabelê, parece que eu renasci. Mesmo ela não estando mais entre nós, ela continua lutando, os seus ensinamentos, continua entre nós, crescendo, multiplicando. Então foi na aldeia Tibá que eu conheci a história de Zabelê. Eu atuei no Colégio Estadual Indígena, que a gente é Zabelê, e foi de lá que eu saí para a ouvidoria. E ao receber o convite do movimento indígena, que inclusive esse convite veio de uma mulher, da nossa presidenta da Associação das Mulheres Indígenas do Extremo Sul da Bahia, juntamente com outras lideranças. Ao receber esse convite, primeiro eu disse não, mas depois eu fui refletir e vi que não, que eu podia sim. E encarei, mas justamente pela força de Zabelê. Nós temos alguns cantos em homenagem a ela, e tem um canto que diz, que tem uma cabocla bonita, botou na mata para vê-la trabalhar. Para ver a força que Zabelê tem, para ver a força que Zabelê dá. Então, foi nessa força da Zabelê que eu me inspirei para chegar até aqui. E eu acredito que chegamos sim, com muita força. Foi nessa força. Ao chegar aqui, eu tive a oportunidade de conhecer outras forças, que eu passei a me inspirar muito, como a doutora Tiffany falou, ela se inspira muito em quem está perto. Eu tenho esse hábito também. E eu cheguei na ouvidoria num momento muito crítico, em que eu perdi a minha mãe, como você mesma sabe. Mas força não faltou, porque a minha própria mãe, nos momentos mais difíceis da vida dela, naqueles momentos de crise, de dor, ela dizia: filha, vai em frente, porque você tem uma missão. E eu estou aqui cumprindo a minha missão. Mas não estou sozinha. Eu não cheguei sozinha, não estou sozinha. E tenho certeza que não vou permanecer sozinha, porque olha onde nós estamos, E sempre cercado de grandes mulheres, grandes homens, que lutam de fato pela justiça, pelo direito à justiça das pessoas mais vulneráveis. E isso é fundamental para a gente. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim
Agradeço imensamente a companhia de vocês. Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ouvidora geral Tamiquan Pataxó, ouvidora adjunta Tiffany Aldara. Os serviços você encontra no site oficial. Acompanhe a gente, podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Você acompanha o episódio completo no YouTube e os cortes nas nossas redes sociais.